Na Guiné-Bissau, o Supremo Tribunal ainda não tornou pública a decisão sobre os pedidos de impugnação. Em Moçambique, falhas na atribuição dos códigos aos alunos provocam atrasos na divulgação dos resultados dos exames da 12ª classe. Artistas plásticos oferecem obras de arte à Casa do Cidadão da cidade da Praia. Boa noite. Na Guiné-Bissau ainda não se conhece a decisão do Supremo Tribunal sobre os pedidos de impugnação apresentados pelo PRS e pelas coligações AFP e AD. Os querentes ainda estão a ser notificados. O Supremo Tribunal de Justiça guineense ainda não tem data para anunciar os resultados das impugnações interpostas pelo Partido da Renovação Social, PRS, e pelas coligações Aliança de Forças Patrióticas, AFP, e Aliança Democrática, AD. Nos documentos, os partidos pediram ao Supremo Tribunal a repetição da votação e a recontagem de votos em alguns círculos eleitorais. Por exemplo, o PRS entendeu que o número de deputados eleitos nos círculos considerados tradicionalmente fortes do partido é superior aos anunciados pela Comissão Nacional de Eleições. Havendo uma ação a pedir a regulação de determinada situação, tem que apreciar, independentemente da bondade da pretensão. Mas o Supremo é obrigado a pronunciar-se sobre isso. E nesta fase ainda estamos em notificações aos titulares do interesse legítimo nesta relação material controvertida. O Supremo Tribunal de Justiça vai ter que confirmar ou não os resultados definitivos das eleições. A decisão do Supremo que tarda em chegar. Em Cabo Verde, o Governo submeteu esta tarde no Parlamento uma moção de confiança. Em causa estão as afirmações do líder da oposição, que desafiou o chefe do Executivo cabo-verdiano, José Maria Neves, a esclarecer o país sobre os alegados negócios entre o Governo e o Banco Insular de Cabo Verde, a Sociedade Lusa de Negócios e o BPN, o Banco Português de Negócios. O Primeiro-Ministro, José Maria Neves, considera que, perante a dimensão do escândalo financeiro que envolve o Banco Português, estas afirmações no Parlamento assumem uma gravidade extrema. O chefe do Executivo considera ainda fulcral manter a credibilidade institucional e a boa imagem interna e externa do país. Ainda esta tarde, o Primeiro-Ministro foi recebido pelo Presidente da República. José Maria Neves pede a intervenção de Pedro Pires. Pede para que o chefe de Estado incite o líder da oposição a apresentar provas sobre as acusações proferidas. José Maria Neves disse ainda que a moção de confiança entregue hoje na Assembleia Nacional serve essencialmente para os deputados esclarecerem o país sobre a verdade. O Primeiro-Ministro quer levar a promessa feita no Parlamento às últimas consequências. Tudo para que se esclareçam as suspeições levantadas pelo líder do maior partido de oposição, o MPD. Agora foi à presidência pedir a intervenção de Pedro Pires para que as investigações prossigam. Aproveitei para solicitar a Sua Excelência o Presidente da República no sentido de fazer diligências junto ao líder da oposição para apresentar provas sobre as gravíssimas acusações que fez no Parlamento em relação ao Governo e também ao Primeiro-Ministro. O chefe do Executivo afirma que a moção entregue ao Parlamento não é para testar a confiança que a sua própria bancada tem no Governo, mas para gerar um debate esclarecedor sobre as suspeições levantadas sobre si e sobre a sua equipa. Não necessariamente a moção de confiança é apresentada para ser aprovada ou ser rejeitada, a moção de censura melhor, porque sabe-se que o Governo tem a maioria. Mas é uma questão política fundamental para se esclarecer a opinião pública cabo-verdiana em relação a esta matéria. O chefe do Executivo disse ainda que já solicitou à Procuradoria-Geral investigações sobre as denúncias feitas.
E o líder da bancada parlamentar do MPD esteve esta tarde na Procuradoria-Geral da República. À saída, Elísio Freire não confirmou se o pedido de investigação menciona as acusações mais recentes proferidas no Parlamento pelo líder do seu partido. Eu recordo que o MPD já tinha pedido a intervenção da Procuradoria-Geral da República em 2006 por considerar que existiam irregularidades no contrato entre a Sociedade Lusa de Negócios e a Sociedade de Desenvolvimento Turístico da Boa Vista e Maio. A conversa entre o líder parlamentar do MPD e o Procurador-Geral da República fica por agora no segredo dos deuses. O MPD não revela se somou à queixa feita em 2006 fatos novos sobre uma alegada ligação do governo e do primeiro-ministro no escândalo financeiro Sociedade Lusa de Negócios de Cabo Verde, BPN, Banco Insular, tal como Jorge Santos questionara na semana passada no Parlamento. Por respeito institucional que deve ter um grupo parlamentar para com o Sr. Procurador-Geral da República, não gostaria de revelar o teor da conversa que nós tivemos com ele. O que eu posso dizer é que nós estamos à espera de explicações convincentes, explicações que convençam a sociedade cabo-verdiana de que tudo foi feito de forma legal e transparente. É isso que o governo, infelizmente, nestes dias não tem conseguido fazer. O MPD acrescenta que a moção de confiança que o Executivo apresentou serve apenas para resolver problemas internos do partido que o sustenta. Quem tem tricas internas é que precisa de fazer moções de confiança, precisa apresentar moções de confiança para ver se sai reforçado ou tem a confiança reforçada. Portanto, é uma moção de confiança que é essencialmente uma moção para dar respostas internas a lutas internas do PAICV do que propriamente aos grandes problemas do país e a credibilidade do governo. Dado o afastamento da imprensa desta reunião, não foi possível perguntar ao próprio Procurador-Geral se está a fazer orelhas mocas às denúncias públicas que ultimamente os políticos têm feito. Depois das declarações públicas do FMI na passada semana sobre o aumento salarial previsto no Orçamento Geral do Estado de São Tomense, o Governo voltou a reunir o Conselho de Concertação Social. À saída do encontro com o Primeiro-Ministro Rafael Branco, algumas organizações mostraram-se confiantes. Os economistas foram os primeiros a serem recebidos pelo Primeiro-Ministro são-tomense Rafael Branco. A seguir, os partidos que sustentam o Governo e a oposição. Recomendamos ao Governo que faça tudo no sentido de manter, digamos, aquilo que já acordou no aumento salarial, ir fazendo sempre os ajustes que se afigurar necessários e possíveis, sem pôr em causa, digamos, esse quadro macroeconómico e o relacionamento com o Fundo Monetário Internacional. Os funcionários públicos, os salários não correspondem às suas necessidades reais e por isso mesmo nós instamos o Governo a proceder aos ajustes salariais. Ficou a promessa do Sr. Primeiro-Ministro de fazer esse ajuste salarial de uma forma sustentável e progressiva. Não se deve dizer que não se faz aumento, não se vai proceder a aumentos. Os aumentos devem ser feitos desde que se tenha condições, portanto, para garantir a sustentabilidade deste aumento. O Conselho de Concertação Social, que alberga as principais centrais sindicais do país, também se fez presente. Do encontro, asseguram que nada mudou desde a última reunião. Estamos a continuar a ensaiar uma grelha que vamos adotar, porque, como eu já disse da outra vez, há algumas classes que é preciso que se reveja. Rafael Branco acredita no entendimento. Devo dizer que estamos todos com sentido de responsabilidade. Eu acho que estamos a caminhar para criar um quadro para que o país tenha um orçamento que satisfaça minimamente as necessidades do país. A polêmica instalou-se no país após declarações da parte do FMI e do Banco Mundial que davam conta que não concordavam com o aumento salarial proposto para o próximo Orçamento Geral do Estado são-tomense. O Sindicato dos Trabalhadores do Estado também já emitiu a sua posição quanto ao parecer das instituições do Bretton Woods. Na voz de Aurélio Silva, ameaçou fazer uma manifestação popular caso o aumento salarial seja menor que os 35%
já acordados com o governo. Na Guiné-Bissau, tarda a reforma no setor da defesa e segurança. Falta de apoio financeiro está a condicionar o arranque efetivo das reformas que são consideradas cruciais para a estabilização do país. Até agora, só a União Europeia desbloqueou fundos, apesar das várias promessas da comunidade internacional. Falta de dinheiro está a atrasar o início da reforma do setor da defesa e segurança na Guiné-Bissau. Depois do cumprimento de todas as etapas preliminares do processo, o governo veio hoje ao público denunciar o não cumprimento dos compromissos assumidos pela comunidade internacional. Todas as condições impostas pelos nossos parceiros, as autoridades da Guiné-Bissau, ao governo em concreto, já estão reunidas. Portanto, neste momento, o que está a faltar é o desbloqueamento, portanto, das verbas já comprometidas pelos nossos parceiros, sobretudo a União Europeia, para começar o arranque prático do programa de reforma a nível da Guiné-Bissau. Em 2006, durante a Conferência de Doadores de Genebra, a comunidade internacional comprometeu-se a apoiar o processo da reforma dos setores da defesa e segurança, considerados entraves à paz e estabilidade na Guiné-Bissau. 2 anos depois desta conferência, o país ainda continua à espera das ajudas prometidas. Pensamos que deve haver um engajamento da comunidade internacional. Há uma vontade política expressa e inequívoca dos guineenses, portanto, falta a vontade de apoio financeiro dos nossos parceiros da comunidade internacional e, em particular, da União Europeia. E queremos aqui, na verdade, exortar a toda a comunidade internacional, porque o futuro da Guiné-Bissau passa necessariamente pela reforma do setor de defesa e segurança. A União Europeia foi o único parceiro da Guiné-Bissau que até agora desembolsou algum fundo a favor da reforma dos setores da defesa e segurança na Guiné-Bissau. Enquanto o país aguarda pelo início efetivo da reforma, as Forças Armadas voltaram a ser notícia com o envolvimento de alguns militares na tentativa de assassinato do Presidente da República. O tráfico de seres humanos é um fenómeno cada vez mais frequente no continente africano e um fenómeno que não pode deixar de preocupar as autoridades angolanas. Apesar da falta de informação sobre o número de pessoas traficadas, sabe-se que há uma maior incidência de raptos nas províncias fronteiriças. Em parceria com a Organização Internacional de Migrações, o Ministério Angolano do Interior promove em Luanda uma formação para combater este tipo de crime. As autoridades angolanas não possuem dados fiáveis sobre o número de tráfico de seres humanos, mas reconhecem que o fenómeno começa a atingir dimensões nunca antes vistas no país. Mulheres e crianças são, segundo o Ministério Angolano do Interior, as principais vítimas desta prática criminosa. Temos conhecimento que se tem verificado, pois existem evidências que comprovam o tráfico de mulheres e de crianças, sendo muitas vezes inseridas na exploração sexual, no trabalho forçado e até na sustentação de algumas seitas religiosas. O facto explica a realização em Luanda de um seminário de combate a um fenómeno que afeta grande parte dos países do mundo. O combate de seres humanos é feito, de grosso modo, podemos considerar 4 grandes áreas. E esta área é a área da divulgação, de espalhar informação, dar conhecimentos não só às pessoas que estão envolvidas no processo de luta, mas também preparar essas pessoas para poderem esclarecer a opinião pública e evitar possíveis vítimas do tráfico de seres humanos. E é nesse âmbito que esta ação se insere. Dados oficiais a que a RTP teve acesso revelam que as províncias angolanas de Cabinda, Zaire e Uís são as principais portas de suporte ao tráfico de seres humanos em Angola. O Tribunal Penal Internacional para o Ruanda condenou o cantor ruandês Simon Bikindi a 15 anos de prisão por incitamento ao genocídio de 1994. O tribunal diz que as letras de certas canções de Bikindi influenciaram a onda de violência no país. A acusação fala em incitação direta e pública ao genocídio. O réu foi ainda acusado de ter participado em massacres de Tutsis na prefeitura de Gisenyi, norte do país, de onde é originário. O genocídio de 1994 no Ruanda fez cerca de 1 milhão de mortos.
O Zimbábue continua a debater-se com uma grave epidemia de cólera. Na capital, Harare, e em outras cidades do país, o sistema de abastecimento de água falhou, forçando as populações a beber água de poços e rios contaminados. Números divulgados pelo governo apontam para 484 mortos e mais de 11 mil pessoas infectadas neste momento com a cólera. Desde as últimas eleições, o país tem estado paralisado devido ao impasse da partilha do poder para a formação de um governo de unidade nacional. Cabo Verde quer elaborar um plano nacional de combate à proliferação de armas ligeiras no país. Cientes da fragilidade dos meios de controle, as autoridades querem dotar os portos com meios mais modernos, já que muitas destas armas entram no país por via marítima. Os membros da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental assinaram em junho de 2006 uma convenção sobre a matéria. Cabo Verde pode ratificá-la em breve, mas já criou uma Comissão Nacional de Combate às Armas Ligeiras. Ao longo dos últimos 3 anos, foram apreendidas mais de 1000 armas de fogo, tendo sido registradas um total de 518 ocorrências com armas de fogo. O estudo apresentado aos diferentes setores que lidam com a segurança interna reflete o conhecimento, a sensação e a percepção que a população possui desta matéria. Felizmente para nós, quer a quantidade de armas que circulam no nosso país, mesmo ilicitamente, quer os dados recolhidos pelo inquérito, não apontam para um agravamento da situação da circulação de armas ilícitas em Cabo Verde. As armas são introduzidas no arquipélago tanto por encomenda como transportadas individualmente ou utilizando a fronteira, fiscalizada com deficiência. Mas não se sabe com precisão quem trafica nem como o faz. O inquérito não é conclusivo para dizer que a maior parte das armas que entram no país são trazidas por organizações criminosas. Tudo aponta que isso sucede, mas o inquérito não tem dados tão conclusivos como isso. O inquérito determinou que 44% da população considera que a criminalidade é o principal problema do país. 50% diz que não há uma relação direta entre a pobreza e a proliferação de armas. O inquérito abrangeu um universo de 2.500 famílias inseridas nas ilhas de São Vicente, Sal, Praia, interior de Santiago e São Felipe, na Ilha do Fogo. Cerca de 600 contentores com mercadorias diversas estão por desalfandegar no terminal de cargas do Porto de Luanda. Os importadores sentem-se lesados porque o Natal não espera. Para encontrar uma solução, comerciantes, alfândega e direção do Porto reuniram-se esta tarde. Uma semana e meia deveria ser o tempo normal para o levantamento de contentores, mas no Porto de Luanda a realidade é outra. Demora um mês ou mais. Encontramos sempre dificuldade de falta de máquinas. Se há falta de máquinas, as pessoas não têm como retirar os contentores. Passam para lá dias e dias para ver se tiram contentores e têm contentores bloqueados e localizáveis. É uma série de problemas que o importador passa, que não deveria passar, porque acabamos por... Quem acaba por pagar isso é o consumidor. Os importadores dizem que não conseguem retirar as mercadorias em tempo real por problemas operacionais nos terminais de carga e da morosidade nas agências marítimas. Nós queremos tirar um contentor que está bloqueado com 30, 40 contentores e eles não têm operadores nem máquinas suficientes para desbloquearem esses contentores. Então, se temos um contentor bloqueado com 20, não conseguimos tirar hoje, amanhã teremos o mesmo contentor bloqueado com 40. Porque, segundo o que eles disseram, todos os dias chegam ao Porto de Luanda mais de 5 navios. Os gestores de terminais de carga negam existir problemas operacionais. Os contentores são localizados através de um novo sistema informático. Mesmo assim, depois de transferidos para os terminais de segunda linha, não são levantados pelos proprietários. No nosso terminal, por exemplo, nós temos para os contentores secos um dwell time à volta dos 23 dias, o que é bastante elevado. Nós temos uma orientação da alfândega que diz que com 10 dias nós podemos transferir os contentores para os terminais de segunda linha, mas realmente também não entendemos o porquê do tempo elevado de permanência nos terminais. Perante este quadro, a direção do Porto de Luanda, as alfândegas, gestores de terminais e importadores pretendem encontrar soluções para reduzir a morosidade no levantamento de contentores do recinto portuário, já que é consensual não existirem problemas burocráticos de vulto nas alfândegas.
Em Moçambique, os resultados dos exames da primeira época da 12ª classe ainda não foram divulgados devido a falhas na atribuição dos códigos aos alunos. De acordo com o Ministério da Educação, esta situação obrigou a que também os exames da segunda época da 12ª classe fossem adiados. A nova data para a segunda época só deve ser anunciada na próxima sexta-feira. Esta é uma situação inédita no país que afeta 15 a 20% dos cerca de 52 mil alunos. A Vila do Songo, em Tete, prepara-se para receber o 4º Instituto de Ensino Superior de Moçambique. A inauguração está prevista para fevereiro do próximo ano. O Instituto vai lecionar cursos de Engenharia Mecânica, Engenharia Eletrotécnica e Construção Civil. Na Vila do Songo, em Tete, vai nascer o 4º Instituto Superior Politécnico Público de Moçambique. Com o início das aulas previsto para fevereiro do próximo ano, esta instituição de ensino vai arrancar com 90 estudantes de todo o país. Ele vai arrancar com 90 estudantes, cujo processo de recrutamento foi concluído, provém de todas as províncias do país, incluindo naturalmente os daqui da província de Tete, daqui de Songo. Portanto, vai arrancar em fevereiro do próximo ano com 90 estudantes. O projeto traz consigo grandes ambições. A ideia é fazer também deste local um centro de aprendizagem, um centro de saber na área de energia, não só para as pessoas que estão aqui no Songo, não só para as pessoas da província de Tete, mas para todo o país. E a nossa ambição é até alcançar toda a região e outras partes do continente. O Instituto Superior Politécnico do Songo vai lecionar cursos como os de Engenharia Mecânica, Engenharia Eletrotécnica e Construção Civil. Todos os anos, sem exceção, mulheres de diplomatas acreditados em Angola realizam um bazar de Natal. O objetivo é sempre o mesmo: ajudar a financiar projetos de apoio para crianças desfavorecidas. O grupo de amizade, assim se chama, é presidido pela embaixatriz portuguesa Maria João Ribeiro Teles. Decidiu este ano acrescentar um pouco mais e sortear alguns equipamentos por forma a aumentar o resultado final das receitas. Este ano, o Bazar de Natal voltou a registrar muita participação, quer das organizadoras, do público e patrocinadores. Os artigos expostos foram confeccionados pelas embaixatrizes e amigas do grupo de amizade. São todos produtos feitos à mão, com tecidos, com produtos locais, produtos que se trazem de nossos países. Pela experiência que tem, acha que o trabalho de amizade tem contribuído para ajudar as crianças? Tem contribuído bastante. Esta é uma maneira de nós angariarmos fundos para poder colaborar com as crianças de Angola. Eu amo as crianças angolanas. A feira é uma iniciativa das embaixatrizes estrangeiras residentes em Angola, com o objetivo de angariar fundos para apoiar projetos ligados à criança com o resultado das vendas. Este bazar serve o quê? Angariar fundos. E serve também para dar espaço aos próprios projetos de virem poder vender aqui as suas coisas. Aqui a meio é a banca dos projetos e ao redor da sala são as bancas do grupo da amizade. Senhoras que fazem coisas à mão, que compram artesanato, que inventam bancas, por exemplo, a Banca da Sorte. Este ano temos uma tómbola que os nossos patrocinadores foram muito generosos, temos coisas muito boas para sortear. Este ano, o ponto mais alto do certame aconteceu durante um sorteio de eletrodomésticos, motorizadas e computadores. Os fundos arrecadados no jantar de gala, que acontece em junho, e o Bazar de Natal, 2 eventos realizados durante o ano, são revertidos a favor da educação, programas de alfabetização e no domínio da saúde, com a finalidade de integrar a comunidade no apoio ao setor infantil. E depois de várias semanas envolvidos no projeto Porto Madeira 2008, artistas portugueses e cabo-verdianos decidiram deixar uma marca na casa de todos os cabo-verdianos, a Casa do Cidadão. As obras expostas foram doadas. Os artistas plásticos portugueses estiveram no arquipélago no âmbito de uma parceria entre a Câmara Municipal de Lagos, no Algarve, e o projeto Porto Madeira 2008. As pinturas da cabo-verdiana Mizá, do português António Alonso e do jovem Fico, da comunidade dos Rebelados, trouxeram à Casa do Cidadão um encanto diferente.
Inclui neste pacote de oferta a escultura em pedra do português Pedro Correia. Com este gesto, os artistas quiseram atrair as atenções para o projeto Porto Madeira e, ao mesmo tempo, presentear todos os cabo-verdianos através da Casa do Cidadão. Através das pinturas que damos para a Casa do Cidadão, que a Casa do Cidadão é um lugar aberto a todos os cabo-verdianos, todos os diásporas, todos os amigos de diáspora, para nos apoiar, incentivar e dizer às câmaras do nosso país para enquadrar os artistas plásticos que estão prontos a dinamizar a cultura genética e a diversidade cultural de Cabo Verde. Os dois artistas portugueses e o cabo-verdiano Chaka vieram de Portugal participar no projeto Porto Madeira 2008. Falam com entusiasmo desta experiência de estar em Cabo Verde e de terem vivido durante 3 semanas com a peculiar comunidade dos rebelados do Concelho de Santa Cruz, no interior da Ilha de Santiago. Tem sido muito boa e muito enriquecedora, tem sido uma experiência bastante maior do que aquilo que nós estávamos à espera quando viemos para Cabo Verde. Temos feito um trabalho em comum que tem sido muito revelador para mim e para eles e estamos a trocar uma experiência muito boa. Acho que há também muitas oportunidades para que diversos artistas participarem juntamente conosco e mostrar o que valem tanto para Cabo Verde assim como para fora. Estes artistas têm em carteira a edificação de um monumento na entrada da Cidade Velha, simbolizando a relação amistosa entre os povos de Cabo Verde e de Portugal. Ponto final nesta edição do Repórter. Eu marco o encontro consigo amanhã, à hora de costume. Boa noite e até amanhã.